Olá, meus irmãos, graça e paz, mais um excelente dia, que o Senhor nos conceda, continue nos concedendo da sua graça, da sua misericórdia e da sua paz. Estamos hoje aí no segundo capítulo de 1 Crônicas, onde continua aí o mesmo assunto, o assunto da genealogia, de tudo aquilo que nós vamos ver de famílias sendo tratadas. Como eu coloquei ontem, às vezes algumas pessoas começam a ler e falam, nossa, que coisa chata de ser lida. Realmente não é muito romântico, né? Principalmente alguns nomes que a gente tem dificuldade de pronunciar, de algumas questões, e a gente não, às vezes no decorrer da leitura a gente não traz muito à tona o que está acontecendo, o que realmente isso quer dizer. Mas isso é extremamente importante para um contexto geral, como a gente sempre tem que entender que isso tem algo muito maior. Isso vai chegar lá no Novo Testamento e chega ao nascimento de Cristo, a toda essa linhagem que vai sendo trabalhada. E mais uma vez, o que a gente pode perceber dentro dessa genealogia é a graça e a misericórdia de Deus. É mais uma vez, como a gente colocou no capítulo 1, a ideia de Deus usando famílias para cumprir o teu propósito. Nós falamos sobre isso ontem, né? Que Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e Deus vai usar famílias para que esse plano seja executado. No capítulo 2, o que nós vamos ver, que a gente pode pontuar alguns versículos, que as famílias não precisam ser perfeitas. Não precisam ser perfeitas. E às vezes vão acontecer algumas coisas que nós não entendemos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós vemos mesmo no versículo 4, de que Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Sera. Então, lembra de todo aquele contexto, né, onde Tamar era nora de Judá e ficou esperando o filho cresceu, ele não deu, ela foi lá, passou-se por prostituta, se deitou com ele e engravidou. E aí acontece toda uma situação. Se continuamos lendo, a gente vai ver também a questão de Boaz, que teve ali, que casou com Ruth, né, que era uma moabita. Então algumas questões a gente percebe que Raabe, né, a gente também entender a questão de Raabe, que está dentro desse contexto também. E o que nós percebemos que as famílias famílias que a gente pode olhar que a princípio eram desestruturadas, famílias que passaram por umas questões que a gente acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito, mas quando chegam na presença de Deus, quando entram na presença de Deus e permite Deus trabalhar e permite Deus mudar a história delas, Deus muda a história delas e usa para completar, para continuar, para dar andamento à história divina de Deus. E com isso eu olho para as nossas famílias. Sim, por muitos momentos as nossas famílias não são perfeitas, as nossas famílias têm dificuldade, as nossas famílias passam por muitas situações, por muitas questões. De repente nós conhecemos famílias, pessoas próximas, até mesmo de familiares que nós vemos, né, a família de familiares de uma situação tão triste, tão deprimente. Às vezes a gente olha e fala, olha, que família destruída. Mas se verdadeiramente colocar na mão de Deus, se verdadeiramente apresentar aos filhos e essas pessoas permitir que o Senhor entre, que o Senhor torne o Deus delas, que o Senhor se torne o Senhor, o Rei deles, Deus transforma e Deus usa essas famílias para realmente completar a história divina. Assim foi com Tamar, como nós vimos, com Ruth, que tinha todo um processo de toda uma desilusão, a vida não tinha mais sentido. Pensar de Raabe, que tinha um medo de ser destruída, e como que Deus trabalha, e tantas outras que nós vamos ver. Então, assim, a gente pode olhar hoje para qualquer família, de qualquer forma, por mais que nós possamos pensar que ela está destruída, que ela está desestruturada, Deus tem o poder de mudar. E por isso nós não podemos desistir, por isso nós não podemos parar de clamar, pedindo ao Senhor para que mude os corações, para que a vontade dele possa ser completa. Então, dentro dessa genealogia, o importante para nós é pensarmos nisso, como a misericórdia de Deus age na vida de cada familiar, como a misericórdia de Deus usa a família. E lembrando lá de Gênesis, o que o Senhor disse a Abraão, como a gente ministrou no domingo, que através de ti será bendita todas as famílias da terra, será bendita todas as nações, e que nós possamos tomar uma posição assim como Abraão, que através de nós, através da nossa vida com Cristo, da nossa busca com o Senhor, da nossa oração, famílias possam ser abençoadas, famílias possam ser restauradas, famílias possam ter uma nova história e sim vir fazer parte da história divina.
Que Deus abençoe a todos. Um excelente dia em nome de Jesus.